Fala pessoal, beleza? Hoje dia 2 de agosto, segunda-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando pelo dólar, beleza? Bom, o índice em relação à sexta-feira, né, a gente consegue perceber que ele abre em gap aqui de aproximadamente uns 1.300 pontos, abriu exatamente aqui na região da VWAP, logo no primeiro candle do dia a gente já percebe uma defesa vendedora, tá? E dentro disso o mercado acabou ficando lateralizado, tá? Nesse primeiro range aqui da parte da manhã. A gente percebe um afastamento das médias, né? Como o mercado abriu um gap de alta, um gap forte, as médias estavam bem distantes, então as médias começaram a se aproximar, o mercado ficou lateral e a hora que houve, de fato, aqui um rompimento dessa lateralização, a gente percebe o que aconteceu. O mercado basicamente ele rompeu a lateralização, tá? Ó, porque o mercado estava aqui, aí ele rompeu a lateralização, fez um pivô, ancorou na média, né? Esse aqui é um pivô, é um pullback no rompimento. E aí aqui ele ativou de fato a continuidade. Então esse candle aqui basicamente caracterizaria um gatilho de entrada, tá? Onde você poderia entrar nele ou até mesmo nesse aqui ancorado na 9 em cima da VWAP, com o stop embaixo, tá? E conduzir esse trade. Na verdade, os alvos para cima dessa operação, você poderia simplesmente utilizar aqui os alvos dessa caixinha projetada, né? Então, se você pegasse aqui, ó, copiasse e colasse, basicamente seria aqui o primeiro alvo, tá? E aqui o segundo alvo, que minimamente seria o 200%. A gente percebe, né, que pelo fato de ele ter feito essa recuperação em V, que é o espelhamento, né? Quando ele ativou aqui através desse candle, era só projetar isso daqui, né? E como os candles de força estavam bem amplos, né? As médias estavam bem afastadas uma das outras e as médias passaram para cima da VWAP, isso acabou facilitando a direção do movimento, né? Então foi um trade onde não teve dificuldade, né? O mercado chegou a subir aí, basicamente a partir desse ponto de entrada, chegou a subir quase 800 pontos, tá? Nessas duas caixinhas. Aí a gente percebe que ele chegou nessa região, acabou travando um pouco. Se a gente der um zoom out aqui e a gente pegar toda essa retração em relação à quinta-feira também, a gente consegue perceber que ele travou dentro de uma região de Fibonacci, né? Aqui, olha lá, ele travou entre a zona de 50% e 61%. Aqui provavelmente foi a maior região de briga, tá, de sexta-feira. Então isso acabou dificultando também os preços de passarem. E como ele estava muito forte para cima, sem ter voltado para a média de 9, aqui houve uma pequena congestão, tá? Então a gente percebe que ele teve dificuldade de passar, voltou para a média móvel, tá, nesse ponto, deixa eu mostrar para vocês. Ele voltou para a média móvel aqui nesse ponto. Aqui sinalizou uma continuidade de movimento, tá nesse candle, então aqui basicamente foi um candle gatilho. Aqui foi um outro candle gatilho. Entretanto, ele falhou a continuidade do topo, não renovou esse topo aqui, falhou, né? A gente percebe que ele não teve força e aí acabou estopando quem tinha comprado e reverteu o movimento. Quando ele fez esse movimento aqui, ó, de queda, estopando os comprados e acionando a venda através desse candle gatilho aqui, ele basicamente estava mostrando uma reversão de movimento. E aí quem trabalhou com essa venda, tá? Deve ter pego esse topo, esse fundo e simplesmente projetado os níveis de FIBO para encontrar um possível alvo, tá? E aí se você pega isso daqui, projeta uma, duas vezes, você encontraria exatamente essa região de fundo, tá? Então o mercado o que ele fez? Ele replicou essa caixinha basicamente para baixo, porque é o 100% de FIBO desse range, né? Se eu pego isso daqui, copio e colo, isso aqui gera alvo exatamente aqui, tá? Olha lá, deixa eu tirar aqui o FIBO, tá? Vocês conseguem ver? Então olha lá, essa caixinha, esse range desse pivô, projetado através desse candle gatilho, né? Gerou um alvo aí de aproximadamente 500 pontos para baixo, né? Os próximos 3 candles ele já veio pegar. E o que é interessante aqui exatamente desse ponto, pessoal, é que se a gente pegar o topo do dia com o fundo de sexta-feira, a gente consegue encontrar uma região de confluência perfeita aqui nos 38,2, tá? De FIBO. Então o mercado o que ele fez? Com esse FIBO utilizando o gap como referência, aqui é a retração de 38. E em contrapartida, né, como eu mostrei para vocês, aqui também era o alvo desse espelhamento.
percebam que gera um alvo de confluência exatamente na mesma região. Então aqui foi extremamente importante, tá? Para o preço acabar retornando. Até pelo fato de que depois que houve a inversão ele não tinha retornado para as médias, né? Aí dentro desse padrão, o que aconteceu? Ele fez aqui, ó, 1, 2, 3 de compra com candle de ignição. Então isso daqui caracterizou uma reversão de movimento, tá? E aí o mercado fez o quê? Voltou a subir. Só que aqui ele já começou a trabalhar numa angulação bem interessante, por quê? Porque ele não estava com força para romper os topos, tá? Ele estava fazendo topos cada vez menores e fundos cada vez maiores aqui, ó. Então, basicamente, o que ele formou? Ele formou uma estrutura de um triângulo, certo? Se rompesse para cima, geraria um belo movimento na continuidade dessa alta. Se rompesse para baixo, geraria provavelmente um bom movimento de queda. Então a gente percebe que ele subiu, trabalhou nessa angulação, caiu, travou de novo no VWAP, subiu, trabalhou de novo nessa angulação, caiu para a região inferior aqui dessa linha de retorno do triângulo, travou de novo e aqui as médias começaram a esmagar os preços, né? Só que o que a gente consegue observar? Que nessa região tá, não tinha muito o que se fazer, por quê? Porque as médias estavam extremamente flats, né? Estavam desalinhadas com a VWAP, estava extremamente feio. Agora, se você levasse em consideração que o mercado, ó, fez isso, 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 né, isso, isso e isso, você apenas esperaria um gatilho, né, de confirmação para você poder entrar nessa operação. E aonde que veio o gatilho? Né, pelos 5 minutos principalmente, o gatilho se deu nesse candle. Se você opera, por exemplo, um gráfico de 2 minutos, um gráfico de time frame um pouco menor, você conseguiria filtrar antes. Mas pelos 5 minutos, o melhor gatilho foi esse daqui de venda, onde realmente ele acionou a queda, né, do triângulo simétrico e de fato estava a favor das médias móveis, alinhado com o VWAP. Na VWAP estava acima da 50, 50 acima da 20 e a 20 acima da 9. Saiu um candle de força, rompeu esse fundo aqui, né? Aí descaracterizou a alta e de fato confirmou a queda. E a partir do momento que ele rompeu esse fundo aqui, pessoal, o que ele fez? Ele acionou todo esse espelhamento, né? Deixa eu apagar aqui que está meio poluído, ó. Ele acionou um espelhamento maior. Quando ele perdeu esse fundo aqui, ó, o que ele fez? Ele tinha subido reto, caído reto e rompido esse fundo. Então, quando ele fez isso, ele basicamente ativou esse espelhamento com esse candle gatilho. Aqui, ó, com esse candle gatilho. Né, a gente percebe que o mercado fez um pullback, ancorou na média e depois deu a continuidade de novo de movimento com outro candle gatilho. Então, quem trabalha com FIBO deve ter pego esse fundo, esse topo e simplesmente projetado os alvos para baixo, tá? E aí o que acontece? Observem que desse topo com esse fundo, se eu viesse projetando os alvos, ó, o primeiro alvo estaria aqui, o segundo alvo estaria aqui e o terceiro alvo foi exatamente a mínima do dia, tá? Nem mais nem menos, ele simplesmente cravou aqui essa região, beleza? Então o que o mercado fez? O mercado fez uma reversão de movimento, tá? Ele até mesmo ultrapassou o 61 da retração de Fibo, que foi aqui nessa região, tá? Ele travou, mas passou. Por que ele passou? Para vir buscar esse alvo desse topo duplo, né? Porque isso pode ser considerado um topo duplo, dado a região de contexto, que o mercado subiu, fez isso daqui, né? E rompeu. Quando ele rompeu, ele quebrou essa angulação, né? Ele quebrou essa angulação. E aí ele acabou fazendo esse topo duplo, né? Então, se a gente considerasse o ombro direito como o de referência para a gente projetar os alvos, a gente percebe que o mercado realmente cravou, né? Ele deu o gatilho de entrada aqui, ele deu o gatilho de entrada aqui, ele gerou a possibilidade de você piramidar aqui e depois uma outra piramidagem aqui, tá? Pelo gráfico de 5 minutos. E aí o mercado veio com força, afastou da 9, chegou dentro dessa região de briga aqui de sexta-feira, né? Como estava longe da 9 e teve um candle de exaustão, basicamente ele acabou retornando, beleza? Então essa foi a minha visão aí do índice no dia de hoje. Falando um pouquinho do dólar, né? O dólar em relação à sexta-feira também, ele abriu em gap de baixa, abriu abaixo da média de 50 na inversão das menores, né? Logo no primeiro candle do dia a gente já percebe uma pressão vendedora, o mercado caiu e dentro disso o dólar acabou fazendo um padrão de deriva, né? O que é a deriva?
depois de um movimento abrupto, o mercado ele continua na direção, tá? Porque aqui ele caiu de forma abrupta, ele continua na direção, ou seja, ele continua caindo. Entretanto, essa queda é uma queda fraca, é uma queda através de um canal, onde o mercado ele vai fazendo um zigue-zague descendente, tá? Depois de uma queda abrupta. Isso daqui é um padrão do quê? De reversão, beleza? Então o mercado cai de forma abrupta, continua caindo dentro de um canal e depois reverte. Então a gente percebe aqui que esse canal ele foi formado basicamente aqui por algumas estruturas, né? Teve um toque, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E de fato, para haver uma boa figura gráfica, precisa minimamente aí de 4 a 5 toques, né? Esse daqui até passou a quantidade de toques. A gente percebe que os movimentos vieram de forma bem cadenciada, bem fraca, né? Em confluência também com o nível de Fibonacci, porque se a gente pega aqui o fundo de quinta-feira com o topo de sexta, o que a gente percebe? A gente percebe que o dólar ele simplesmente cravou aqui, ó, cravou na zona de 61,8, tá? Então ele subiu em relação à quinta, travou no topo de sexta, né? Hoje, como ele abriu aqui nesse gap de baixo, se a gente fizer a retração, a gente percebe esse retorno até o 61 e a hora que bateu o 61 falhou fundo e aí rompeu a angulação dessa deriva, tá? Então, quando ele rompeu a angulação dessa deriva, a gente percebe que ele rompeu a VWAP com força, voltou a fazer pullback, ancorou aqui nessa região e virou para cima, tá? Então, dentro disso, assim, talvez, né, para quem gosta de operar possível rompimento com contexto de inversão e tudo mais, aqui seria uma boa, tá? Ou até mesmo aqui nesse candle. Aqui gerou de fato a confirmação, entretanto o stop ficaria muito caro, né? Na minha opinião, uma das melhores entradas aí pro dólar em relação à reversão do movimento, ela se deu a partir do rompimento do topo, tá? E depois que ele passou daqui, a partir desse candle aqui, para mim foi a melhor entrada de compra. Porque aqui eu tinha uma estruturação, né, de médias móveis, as médias já tinham realmente, já estavam alinhadas acima da VWAP, né, já tinha de fato confirmado aqui esse pivô de alta. Então dentro disso, quem entrou nessa operação, principalmente deve ter projetado, né, essa mínima com esse primeiro topo para cima, né, ó, 1, 2, 3 vezes. E aí a gente percebe que de fato o dólar foi lá, cravou, assim como o índice houve afastamento da média, gerou um candle de exaustão, travou na região de sexta-feira e o mercado retornou para a média de novo, tá? Então foi uma situação bem parecida aí com o do índice, só, obviamente inverso, né? E dentro do cenário de queda, né, pessoal, a gente consegue observar aqui essa estruturação do dólar logo nos primeiros candles do dia, né? Ele caiu, estava afastado da média, ancorou na VWAP, deu a continuação do movimento, isso daqui basicamente foi um pivôzinho de baixo, né? Aqui nesse candle também foi um candle de ancoragem. Esse candle aqui foi um candle bem interessante também, né? Fazendo um topo arredondado. E topo arredondado, principalmente com ancoragem de média, mostra continuidade do movimento para baixo, né? E esses candles aqui também geraram bastante convicção, só que pelo fato de ele estar dentro de um range estreito e dentro de um canal, né, de uma deriva, fez com que, obviamente, os movimentos não andassem muito bem, né? Então, quem entrou aqui ou provavelmente passou muita dificuldade, ou acabou sendo estopado depois pelo fato de piramidar, né? Ou saiu no 0 a 0, né? Obviamente por se proteger cedo demais, deve ter saído no 0 a 0, porque o mercado basicamente ele estava acionando os pivôs, só que ele não deu continuidade nos movimentos, né? Então isso daqui acabou dificultando bastante essa região. Tá, aqui também gerou uma oportunidade de venda, enfim. Então acho que a melhor oportunidade de venda mesmo do dia aí no dólar foi essa venda aqui, tá? E essa compra aqui que ele se deu pela ancoragem das médias e com candle de força. Beleza, pessoal? Então essa foi a minha visão aí do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos pra cima e again, porra!